de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz, Senhor. Estou aqui com o presbítero André. Acabamos de participar de um culto maravilhoso aqui, onde o pastor André trouxe uma palavra maravilhosa que veio de Deus para nossos corações, tocou muito no meu coração. E também já mais um irmão em Cristo, né? Mais uma amizade nova, mais um irmão que estou conhecendo. E convidei ele para trazer uma palavrinha para nós, para mim, para você que está assistindo. Então, presbítero André, o que Deus tem para falar para mim, para quem está assistindo através da sua vida nesse dia? Realmente, né? Depois de um culto abençoado, também aqui conhecemos o irmão abençoado, né? Irmão em Cristo, a família de Jesus. Então vamos trazer uma palavra aqui, eu cumprimento a todos que estão assistindo, né? Que vão assistir posteriormente, com a paz do Senhor Jesus. E vamos ler aqui, Deus colocou no meu coração quando o irmão pediu. Vamos ler aqui em Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui, né, irmãos, está falando aqui Jó, né, que passou a maior prova, né, irmãos, uma prova, né, que Jó, muitos hoje em dia, né, irmãos, reclamam de muitas coisas, mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e olhar para Jó, né, irmãos. Jó, além de perder tudo aquilo materialmente, irmãos, num dia só, ele perdeu seus 10 filhos. Imagina, irmãos, Jó teve que carregar a alça dos 10 filhos, irmãos, num dia só. Né, irmãos? Num dia só ele perdeu todos os seus filhos. Né, irmãos? E ali Jó, mesmo com todo o mal, né, que Deus permitiu que Satanás fizesse, e essa é uma dor, né, uma dor incomparável, né, irmãos? Imagina, né, perder um filho, né, irmão, já dói, né? A dor, né, só quem sentiu, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, né? Tenho a minha família, tenho meus filhos. Glória a Deus. Mas, né, se Deus permite, né, irmão, me permitiu ali com Jó. E Jó, em momento algum, né, irmãos? Em momento algum, né, ele murmurou. Pelo contrário, ele ali deu, né, a palavra, né, dizendo, né, irmãos, que ele disse, né, ele adorou a Deus, né? Adorou o Senhor, irmãos, com o coração despedaçado, partido de um pai, irmãos, que enterrou os seus 10 filhos num dia só. Aleluia. Então você vê aonde está o consolo e o conforto de Deus, porque Deus naquele momento confortou o coração de Jó, né? Confortou o coração de Jó, e Jó então pôde resistir, né, irmãos? Resistir àquela dor, né, irmãos? O material ele nem pensou, né, irmãos? Mas o coração dele estava ali, né, enterrando seus 10 filhos. Mas então Deus, né, irmãos, vendo, né, permitiu tudo, né, que Satanás fizesse, né, porque conhecia o coração de Jó, né, irmãos? Conhecia o coração do seu servo. E então depois Deus então vai e restitui dobrado, né, irmãos? E restitui os seus filhos, né, irmãos? Né? E aí Deus aqui está dizendo, né, Jó então agora reconhece, né, irmãos, a soberania de Deus, né? Jó que via Deus só de falar, mas daí ele viu Deus, né? Viu a mão de Deus trabalhar, e então ele disse, né, que né, irmãos? Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. É isso aí, até eu sempre falo também, pastor, sobre o Jó. O exemplo que Jó nos deixou de perseverança, né? Como o irmão falou aqui, tudo que veio sobre as adversidades que vieram sobre a vida de Jó, desde a morte dos filhos, as pessoas perdeu suas propriedades e ainda ficou doente, né, pastor? Através de Satanás, pela permissão de Deus. Mesmo assim, Jó nos deixou uma grande lição de perseverança. Diante de todo esse mal que veio sobre a vida de Jó, ele jamais abandonou a Deus. Até a mulher de Jó disse, abandona esse teu Deus e morre, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, eu sempre digo, pastor, sobre perseverança. Não importa o que venha sobre a tua vida, doença, desemprego, divórcio, perseguição. Nunca abandone
os caminhos de Deus, nunca abandone a fé. O pastor pregou sobre a fé aqui, uma mensagem muito linda e abençoada. Então, o Jó, ele foi um homem de perseverança, então que nós temos que ser como Jó. Infelizmente, presbítero André, eu conheci pessoas que não agiram como Jó. Veio uma adversidade qualquer ali e abandonou a fé, abandonou a Cristo, pregava, não prega mais por causa de alguma adversidade. Quem sabe o irmão também conhece alguém que hoje está desviado, né, pastor, que por causa de alguma adversidade que veio, não canta ou não prega, não faz mais o ídolo de Jesus. Então, olha só, e outro exemplo, olha só, você quer chamar a atenção de Deus? Como chamar a atenção de Deus? Seja como Jó foi. No Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, olha só, que homem de Deus, né, pastor? Então, quer chamar a atenção de Deus? Seja como Jó foi. Seja uma pessoa reta, temente a Deus, que se desvia do mal. Um homem que vive Cristo, que prega Cristo, que vive o que prega. Então, e no final de tudo, de todo esse mal que veio sobre a vida de Jó, Deus no final lhe honrou em dobro, né? Então, olha só, seja como Jó e você vai ser honrado por Deus. E assim como Jó, entre outros homens de Deus, a palavra de Deus, devemos sempre perseverar e jamais desistir dos caminhos de Deus, não importa o que venha sobre as nossas vidas. Como eu falei antes, perseverança, as dores, as tristezas, as lutas, as provas fazem parte da vida cristã, mas temos que lembrar de Jó, que Jó, tudo que passou, né, pastor André, eu nunca passei, nem quero passar, né? Jó, olha o que ele passou, foi muito pior, né? Foi vários males que veio numa vez só. Um dia só. E mesmo assim, e até ele não entendia, né, irmão? Mas o que está acontecendo comigo? Será que eu pequei? Os 3 amigos dele lá estavam acusando ele, né? Irmão, você pecou, Jó, fala a verdade, confessa teu pecado. Mas Jó sabia e tinha certeza que ele não tinha pecado, então ele não conseguia entender. E no finalzinho do livro de Jó, você vê que Deus conversou com Jó e Jó entendeu. Então, muitas das vezes, irmãos, uma doença, um desemprego, uma luta, uma prova, nem tudo é pecado. É o próprio Satanás, com a permissão de Deus, que coloca sobre a vida de um crente. Por mais que você esteja sendo fiel a Deus, você não está imune de alguma adversidade. E a palavra nos dá vários exemplos. Paulo, espinho na carne, profeta Eliseu, que adoeceu e morreu, Timóteo tinha problema no estômago, né, entre outros ali. Então, irmão André, te agradeço pela esta palavra maravilhosa, e que Deus continue te usando, te abençoando, a tua saúde, teu trabalho, teu ministério, tua vida. E vou deixar para o irmão 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 58. Tudo que o irmão está fazendo em prol do reino de Deus, nada é em vão. Amém. Amém. O irmão quer deixar mais uma palavrinha? Não, conselho, é só complementar o que o irmão falou, a perseverança de Jó. E a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim na verdade será salvo. Glória a Deus. Então devemos perseverar, né? Não é uma tempestade, não é um vendaval. Se a nossa casa estiver na rocha, vai suportar, né? Então nós temos que segurar na mão de Jesus, que maior é o que está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um que vai assistir essa live. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor também. Amém. Do irmão. Deus abençoe. Amém.